São 9h53 minutos. Seguimos falando aqui na Band News FM, no Band News São Paulo, sobre o aumento de casos de coronavírus em São Paulo, relaxamento das medidas contra o coronavírus por parte da população. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, temos na ponta da linha o médico infectologista Dr. Carlos Magno Fortaleza. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo. Dr. Carlos, obrigado, por atender a Band News FM. Bom dia para o senhor. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. Queria começar perguntando quão preocupante é hoje a situação do coronavírus em São Paulo, né? Entrevistamos muitos médicos, representantes de hospitais particulares que ressaltam, né, falam sobre esse aumento no número de internações, no número de casos identificados nessas unidades. O governo de São Paulo primeiro disse que não tinha esse aumento, depois falou que tinha sim esse aumento. Então a pergunta mais basilar é essa, né? O quão preocupante está a situação atual da Covid-19 no estado, doutor? Olha, a situação ela preocupa tendo em vista dois aspectos. O que está acontecendo na Europa, que dia a dia está batendo recordes de mortalidade no que é uma segunda onda. E a segunda razão é que nós temos visto que mais e mais pessoas têm se reunido, principalmente em eventos familiares, eventos de grupo. Isso tende a aumentar com o fim do ano. Hoje em dia, grande parte dos pacientes que a gente atende com Covid, eu, outros colegas da linha de frente, temos percebido que eles sabem o momento em que adquiriram Covid. Eles diziam: adquirimos no churrasco da família, adquirimos na festa, adquirimos no encontro do trabalho. Quer dizer, neste momento, tem sido uma maneira de transmissão da Covid e as pessoas precisam ser alertadas quanto a isso. Só queria te dizer, assim, rapidamente, que no início, né, quando os hospitais privados começaram a falar do aumento de internações, nós lá no comitê ainda tínhamos uma informação, e era a informação dos hospitais públicos, de que as internações estavam diminuindo. Nesta semana, a situação se inverteu. Também nos hospitais públicos começou a aumentar o número de internações. Então, de fato, a situação preocupa. A gente tem a previsão, eu não sei se o comitê, se o centro de contingência discute isso, né? Mas porque tivemos a primeira onda, atingimos o pico, tivemos um platô, começamos a ter uma queda nos números, né? E agora o que se percebe é esse realmente, né, dos números. Mas a gente já não tem mais aquelas unidades, né? Os hospitais de campanha não estão mais montados, muitos deles eles foram desmobilizados. O comitê estuda em reabrir essas unidades, em abrir novos leitos. Como é que a gente está em relação a isso, né? Preparados para poder, enfim, abrigar e absorver esse aumento das internações? Agora o senhor falando também, né, dos hospitais públicos. Sim, Ivan, uma das coisas que nós trabalhamos, na época que estávamos com os casos diminuindo, era a desmobilização de leitos. A gente precisa entender que custa muito caro manter um leito de UTI funcionando, e esse dinheiro é como um cobertor curto. Ele, aplicado nisso, ele falta para outros investimentos em saúde. Então, em um determinado momento, se sentiu que o número de leitos vazios eram tão grandes que uma parte deles podia ser desmobilizada. Mas nós tomamos sempre o cuidado de deixar alguma gordura para queimar, ou seja, uma quantidade razoável de leitos disponíveis. Hoje, nós estamos com cerca de 40% de ocupação nos leitos Covid do estado, ou seja, se nós dobrarmos as internações, o nosso sistema, como está hoje, ainda suporta. E teremos tempo de acompanhar de perto esse novo aumento e ver se hospitais de campanha e outras medidas dessas mais drásticas para o atendimento de casos graves de Covid precisam retornar. Dr. Carlos, um estudo conduzido pelo senhor mesmo no mês de abril mostrou o seguinte, que os casos aumentavam na capital paulista e aí 3 semanas depois essa alta atingia municípios do interior do estado. A gente pode ver isso se repetir também agora? Sheila, com certeza. Eu tenho acompanhado aqui na minha região, em que eu tenho todos os casos confirmados,
E em cima de casos confirmados, nós percebemos que na última semana o nosso RT já começou a subir, quer dizer, nós não temos aumento de internação ainda, mas nós já começamos a ter um aumento de casos. Então, existe esse atraso, que ele pode ser de até 3 semanas, mas numa situação mais explosiva pode ser um atraso menor, mas tudo o que acontece na Grande São Paulo se reflete primeiro nas grandes cidades do interior do estado, Ribeirão Preto, Campinas, São José do Rio Preto, Araraquara, Sorocaba. Depois, isso se reflete nas cidades menores. A gente tem percebido isso. Isso foi uma tendência já na gripe suína em 2009, foi o que aconteceu também na Covid no começo do ano, e é o que possivelmente ocorra caso tenhamos uma segunda onda nestes próximos meses. Doutor, a gente tinha essa informação também, chegamos a noticiar aqui na Band News, né, sobre o governo iria anunciar ali novas medidas, não sei se de flexibilização ou de endurecimento das regras da quarentena, aliás, que foi prorrogada no estado, né? Isso foi adiado para o dia 30, e aí o governo recebeu muitas críticas, né, pelo fato de adiar esse anúncio para um dia depois das eleições. Mas aí o Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde, aqui na Band News FM, disse que não, o governo pode adotar novas medidas antes disso. A minha pergunta muito se fala a gente está vendo, por exemplo, a segunda onda na Europa, né? As cidades, países entrando em novo lockdown. Aqui a gente nunca teve um lockdown de verdade. Se houver uma medida de endurecimento, como é que o centro de contingência trabalha? É regredir no Plano São Paulo? É refazer esse plano? Quer dizer, geralmente na segunda onda a gente pode fazer coisas diferentes, né, do que a gente fez na primeira, aprender com os nossos erros. A gente sabe, por exemplo, que hoje os médicos, por exemplo, estão mais preparados para lidar com a doença, né? Eles conseguem cuidar melhor dos pacientes e tudo. Então a gente acaba aprendendo também com os nossos erros todos, né? Médicos, linha de frente, políticos, a gente... Até porque era uma doença desconhecida, exato, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo. Eu queria entender mais ou menos o que pensa o centro de contingência em relação a essa possibilidade de novas medidas de endurecimento, né? Seria só uma regressão normal mesmo no plano do São Paulo ou algo diferente aí que está sendo discutido, né, internamente, claro, sempre a ciência, né, falando para a gente poder tomar essas medidas, né, doutor? Olha, o Plano São Paulo, né, mesmo que se possam fazer críticas a ele tem uma qualidade, que é a possibilidade de reversibilidade. Quer dizer, se a situação piora, nós podemos reverter a bandeira, a cor em que uma área é classificada no Plano São Paulo, mesmo sem esperar o momento da reclassificação. Então, isso consta no Plano São Paulo, principalmente as áreas que precisam ir para vermelho, elas podem ser declaradas vermelhas a qualquer momento, não precisa esperar aquele dia. Por que houve uma prorrogação desse momento, da reavaliação nesse momento? Porque, conforme os critérios do Plano São Paulo, mais áreas do estado iriam para verde. Ora, mais áreas do estado irem para a cor verde, quando nós já começamos a ter sinais precoces de aumento de casos nos hospitais privados, principalmente, mas agora também públicos, do município de São Paulo, seria uma temeridade. Então, essa prorrogação, ela tem a ver com um tempo para avaliar se nós estamos vendo sinais precoces de uma segunda onda ou se esse aumento é algo passageiro e nós voltaremos em breve a diminuir os casos. Todas as questões dentro do Plano de São Paulo são vistas com bastante parcimônia e sim, ele pode ser modificado a qualquer momento. Nós temos alguns dos melhores especialistas, né, das universidades, os pesquisadores no comitê de contingência, que é um comitê assessor, nós não temos nenhuma ligação política com o governo, mas temos tido bastante liberdade para discutir e aconselhar o governo de São Paulo conforme as indicações, né, da ciência apontam. Uhum. Doutor Carlos, a gente tem com bastante felicidade, mas também bastante pé no chão, acompanhado as notícias que chegam a respeito dos bons passos que a descoberta da vacina tem dado, né? Das vacinas, inclusive, né? São boas notícias animadoras até aqui. O senhor acredita que isso também talvez possa influenciar o comportamento individual das pessoas? A gente já vem observando
relativo relaxamento, né, na utilização de máscaras, na higienização. O senhor mesmo citou, né, esses encontros sociais, as pessoas voltaram a se encontrar, promover encontros sociais, familiares, enfim. O senhor acredita que também essas notícias, ainda que bastante animadoras, possam acabar interferindo no comportamento individual e aumentar ainda mais esse relaxamento por parte das pessoas? E que recomendações o comitê traria nesse sentido? Olha, é bem possível, Sheila. Uma das coisas que a gente discute no comitê sobre o Plano São Paulo é se foi apropriado escolher uma cor verde, né? Porque o verde, ele dá uma impressão de siga, né? Uma impressão do semáforo, né? Tá liberado. Se a gente for olhar, né, a cor verde ainda tem uma série de restrições, toque de recolher em bares, tempo de funcionamento do comércio, de outras instituições e tal, mas a impressão de algumas pessoas quando olha a cor verde é que acabou a pandemia. A proximidade de uma vacina ou de várias vacinas já era assim, esperada por nós, porque não é possível que com 173 vacinas em estudo no mundo, com 11 em fase 3, que é a fase final de estudos, nós não tivéssemos logo o relato de que algumas dessas vacinas têm ótimo resultado. É importante que tenha várias vacinas boas, porque nenhuma empresa vai conseguir produzir quantidade de vacina para, por exemplo, a população brasileira inteira. Nós vamos precisar ter um cardápio, um portfólio de várias vacinas. Mas é importante dizer para todas as pessoas, é muito pouco provável uma vacinação em massa antes de meados do ano que vem, junho, julho do ano que vem. Então não dá para ficar relaxando agora pensando numa vacina que não vai chegar de imediato. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Doutor, agradeço muito, viu, a sua presença aqui no Band News São Paulo, conversar com a gente aqui na Band News FM. É sempre importante trazer esses relatos, né, de que ele acabou de falar, o verde não significa siga, né? A pandemia não acabou, então a gente precisa melhorar. E aí deixo essa questão, o senhor falou, né? O plano pode ser alterado a qualquer momento. Então, se a gente não se cuidar, a gente pode dizer que estamos sob o risco de novamente ver tudo fechar novamente, de ver o comércio fechar e de ver o governo tomar, claro, com base no centro de contingência, novas medidas de restrições, né? Por isso a importância, então, da gente se cuidar. Mais ou menos por aí, né, doutor Carlos? Exatamente, Ivan. Nós temos uma situação em que ainda é preocupante esse aumento que tem sido observado no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região sul do país. Ele nos acende um sinal de alerta, né, para uma possível segunda onda, e então esse é o momento, né, em que os meios de comunicação, né, vocês fazem um papel importante, que é dizer para a população, olha, você pode sair de casa, mas saia o mínimo possível, seja objetivo, né, precisa fazer uma compra no comércio, vá de máscara, compre o que tem que fazer e volte, não fique na aglomeração na rua, evite, né, reduza, restrinja esses encontros familiares, por cruel que seja dizer isso, né. Eu sinto falta de me encontrar com meus pais idosos, eu sinto falta de um happy hour no final da tarde, mas a gente tem que, neste momento, refrear esses instintos em nome da nossa segurança e da segurança dos outros. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, mas também pela saúde dos outros, porque nós podemos infectar uma outra pessoa. Então, esse acho que é um recado importante. Nós todos do Comitê de Contingência estamos recomendando cautela e seguir essas medidas de afastamento social. Perfeito. Dr. Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Muito obrigada, doutor, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado e até mais. Bom dia.